Hoje no programa 9 Minutos a gente vai falar a respeito de um assunto muito importante, sempre importante, que permeia toda a existência do ser humano, do nascimento à morte, com as músicas que celebram a chegada da pessoa ao mundo, com as músicas também que cumprem o ritual da sua despedida. A música é algo importante, mas às vezes ensinar música a uma criança é muito mais do que dotá-la de uma prenda. Há algumas implicações e alguns significados e mesmo alguma relevância nisso. Quais será? Para isso a gente vai conversar com uma especialista. Nossa entrevistada de hoje é professora, musicista e filósofa, Kátia Sanabi, com quem eu passo a conversar agora. Kátia, a gente consegue criar um viés de filosofia para o aprendizado da música? Com certeza. Consegue? Como assim, por exemplo? A filosofia, ela permeia todo o conhecimento humano e ela pode ser aplicada em qualquer área do conhecimento humano. E dentro da música, da pedagogia da música, da musicalização infantil, que é o meu caso, a filosofia ela entra como um viés condutor que faz com que a criança aprenda vivenciando o melhor da arte da música. E a filosofia ela está dentro do conhecimento psicomotor da criança, que você vai trabalhar a parte física, a parte energética da criança, a parte emocional com a melodia, com a música, né, com seus estados de consciência, que você pode elevá-los, a parte mental da criança, que você vai trabalhar a cognição, o aprendizado da música enquanto teoria, para ela aprender no futuro um instrumento. Então a filosofia ela vai entrar em todos os níveis dessa construção musical ao longo da infância da criança. Ou seja, é um pouco além daquilo que a gente no primeiro momento percebe, né? Sim, com certeza. Quando você vê uma criança está aprendendo música, aprendendo a tocar um instrumento, tem algo a ver também com sensibilidade, com autoestima? Sim, com certeza. Você trabalha muito as canções infantis dentro do folclore infantil, das músicas, da tradição, né? Aqui no caso do nosso estado, que é muito rico. E você, dentro da filosofia, você pode entender a música como uma ponte para a criança exercer a socialização, porque ela está ali dentro com outros colegas. Então ela vai saber o seu lugar, o seu momento de se posicionar, vai esperar pela atuação do outro colega, vai aprender solidariedade, vai aprender a lidar com as suas perdas, a lidar com medos. Isso tudo a filosofia vai trazer aplicado na música dentro das cantigas de roda. O próprio fazer roda, que é uma tradição, que isso é milenar, né? E tem toda uma simbologia aí. A criança vai aprender a sair dentro da roda e entrar na roda. Isso tudo aprendendo a música. Então, através de jogos, de vivências, de brincadeiras, que parece à primeira vista algo sim, com pouca importância. Meramente lúdico. Meramente né? lúdico, mas é profundo e está ajudando a formar o caráter dessa criança. Agora, no que diz respeito particularmente à sociabilidade, está claro, que aprende inclusive a ter noção do tempo dela e do tempo do outro. Sim, né? sim. Mas a disciplina, porque a noção do ritmo é interessante, né? Sim, com certeza. Pode extrapolar para a vida, né? Com certeza, porque você trabalha disciplina, que é essencial para o músico, a disciplina, né, para você adquirir técnica, você precisa de disciplina de estudo, disciplina de atenção, concentração. Então esses processos cognitivos vão ajudar a criança na escola e a criança ao longo de sua vida de desenvolvimento. E você vai trabalhar atenção, concentração, memória, que é algo muito importante, que é pouco trabalhado no nosso contexto de educação escolar. Né? Tem poucas disciplinas que vão lidar, vamos trabalhar com o seu emocional, com o controle emocional, vamos trabalhar com a memória, com a concentração, com a atenção. E isso na música você pode trabalhar. Né? E dentro da filosofia é um foco, né, que se trabalha. E tem muitas músicas que são próprias para isso, para trabalhar atenção, concentração, memória. Né? Agora, Kátia, você é uma pedagoga, né? Você é uma professora. Eu percebo que eu julgo ser uma lacuna muito grande nos processos de aprendizado, porque já de alguns anos se descobriu que as pessoas têm canais de percepção distintos. Umas pessoas são sinestésicas, outras pessoas são visuais, outras são auditivas, né? Eu acho que me parece que é uma negligência no que diz respeito a qual é o canal preponderante da criança para saber como é que lida melhor com aquela característica dela, não? Olha, a filosofia, ela trabalha com a expressão da arte enquanto música, de uma observação que você tem, uma percepção com todo o seu sentido. Você trabalha integralmente isso na criança. Sim. Então, isso você estimula a sensibilidade da criança, para ela não só ouvir, mas escutar. Ela não só ver, mas olhar. E isso vai trazer uma especialização ao longo da vida em dar importância a pequeninas coisas. Isso vai ajudá-la a resolver questões do mundo infantil, e isso vai conseguir com que ela
leve isso para a sua vida. E que ela vai necessariamente, individualmente, as pessoas vão ter uma preferência. Um aprende mais vendo, outro aprende mais escutando, mas ela vai ter sempre um acompanhamento através da música de trabalhar os dois lados do cérebro e todos os sentidos. A música ela tem esse poder. A arte, em geral, de trabalhar o lado direito e o lado esquerdo, né? O lado criativo e o lado funcional. O lado racional. Mas a questão do lado criativo é o lado direito. É fundamental. Fundamental. Né? Fundamental para desenvolver o músico, né? O artista como um todo. Porque dentro da musicalização infantil, você não trabalha só a música. A música é o veículo que você quer ensinar, a teoria, um instrumento específico, mas você trabalha também outras artes. Você trabalha a dança, para você sentir o ritmo, né? Uma criança tem dificuldade de bater um ritmo, você faz ela dançar, que no instantinho ela introjeta aquele ritmo dentro do corpo dela. Então você trabalha a dança, você trabalha a dramatização, o teatro, né? Para ela entender o processo, o que está passando naquela música. Qual é a verdade que está ali, qual é o sentido de tudo aquilo. E aí, para ela, é mais prazeroso e ela toca com uma vivência maior a partir do momento que ela interpreta aquela música com uma historinha. Então, você conta a história com a música de fundo. Você está falando isso, Kátia, veja bem, no primeiro momento a gente percebe o seguinte, a música expande a consciência, correto? Sim, com certeza. Agora, me parece o seguinte, que muitas pessoas que lidam com a música, inclusive como ofício, não é dada a elas a oportunidade de perceber isso, ou seja, gera sua relação mais funcional com a música, um bom instrumentista que seja, certo? Que apura, que desempenha, que faz uma performance irrepreensível do ponto de vista técnico, de repente não sei se é dado ele perceber isso, né? Outras, porque você vê pessoas que na lida diária não dão testemunho, digamos, dessa expansão de consciência, e são músicos, né? Talvez tu devesse complementar esse aprendizado. Exatamente, a filosofia ela entra para isso, para ensinar o homem integralmente. Um artista, ele não é só artista porque ele nasce com um talento. O talento é uma questão, mas ele precisa de um trabalho, de suor, de muito esforço, né? E ele precisa introjetar algo que faça ele ver a vida de uma forma especial. Então a filosofia vai mostrar os pontos a serem trabalhados, essa guerra interior que você faz consigo mesmo, de aproximar dos amigos, distanciar dos inimigos nossos internos. Isso faz com que o artista seja mais criativo, seja mais intuitivo. Essa é a palavra, intuição. Saber sem saber que sabe, né? É algo que você não passa, é algo que você dá um caminho para a pessoa se desenvolver. Isso é uma questão pedagógica, de como se ensinar a música. Mas é um conhecimento que normalmente a cultura ocidental não valoriza, não, né? Não valoriza. Subestima, não valoriza, né? Subestima. É o nosso momento atual, porque isso foi muito valorizado na antiguidade, com Platão, não é? Então, Platão, ele dizia que o músico e o cidadão, ele só podia ser chamado e considerado um cidadão dentro da república, do ideal de sociedade que ele havia proposto, se ele encontrasse o seu ponto harmônico interno. Ou seja, a harmonia está na música, a harmonia está no universo, a harmonia está em tudo. Então, o bom músico, ele tem que entrar dentro de si, encontrar esse ponto de tensão, que é a harmonia, né? O equilíbrio, a retação. Então, você está lidando aí com ética, está lidando aí com estética, com beleza, com todos os atributos do que é realmente a arte. Kátia, agora no que diz respeito a crianças, tem crianças que têm uma aptidão musical mais aflorada, né? Com certeza. Você sabe explicar por que isso? Isso é uma mera provocação. Tem várias teorias, né, que falam sobre isso. Então, tem a teoria reencarnacionista que diz que as pessoas trabalham ao longo de várias vidas para terem os talentos, os vários talentos, né? Não temos um só talento, temos vários. Aquele em que a gente trabalha mais é aquele que aflora numa determinada vida. Fica numa boa memória, né? Fica exatamente, Fica numa memória que você resgata isso com muita facilidade. Né? Isso é uma teoria. Para justificar, por exemplo, um músico chegar aos 4 anos sim, exatamente. Já compôs, já fazer tudo na perfeição. Né? Um gênio, né? Ele aflorou o que todos nós temos esse gênio. A questão é você aflorar, né? E é interessante isso porque há pouco tempo um teórico perguntou por que no mundo de hoje não existem mais Platão, Sócrates, Mozart, Wagner, Beethoven. Aí o teórico vira e fala, não, mas nós temos, estão todos aí. A questão é a sociedade educar para fazer esse gênio sair, para fazer essa criança... É o edutiere, trazer de dentro. Né? Isso é a palavra educação, exatamente, trazer de dentro. Estão todos aí, é exatamente isso. A gente tem que aprender um pouco, né? Agora, veja bem, mas na música você aprende também que a repetição leva à excelência, né? Ou o domínio da técnica. É a técnica, a disciplina. É repetir milhões de vezes, né? Até aproximar da perfeição, não é? Essa busca da perfeição em que
o artista tem que estar se aprimorando cada vez mais. Não existe um ponto, né? Até hoje eu estudo, não existe um ponto em que você fala, já sei tudo, aprendi tudo, tecnicamente estou pronta. Não existe. Você está sempre buscando cada vez mais se superar. Isso é uma condição humana em tudo, né? Agora, interessante é o seguinte, que a gente fala de música, né? Nós estamos falando de arte, né? Então vou derivar um pouco, vou expandir um pouco para a arte, porque a música talvez seja a expressão, eu não sei se tem uma outra expressão mais elevada da arte que a música. Realmente eu não sei, não sei mesmo, eu não estou... Entendeu? Agora, interessante que a relação entre a arte e a beleza a arte é quase sinônimo de beleza, né? Ou não? Com certeza. Quando a gente vê a arte, a maneira clássica, né? A arte na concepção de Platão, de Pitágoras, né? Dos grandes teóricos, de filósofos, né? Gregos, a gente vai entender que quando ele fala do belo, ele está falando de uma palavra grega, a estesis, estética, que tem a beleza. Mas a beleza que a gente vê, a forma que eu pego algo e vejo isso é belo, né? E isso aqui não é, isso não tem beleza. Isso é uma forma que o meu sentido capta. Mas existe algo para além da forma. Transcende a forma. Transcende a forma. Esse é o belo, é um arquétipo, como Platão falava. Sim. E esse arquétipo... Ou seja, já está dentro de você aquilo. Isso. Você tem que ter um canal para você captar aquilo. Aquilo está num nível, né, por excelência, que na verdade é tudo uma única coisa. Não existe a beleza sozinha. É a beleza, a verdade, o bem e a justiça. Tudo uma única coisa. E quando entra no mundo manifestado, o mundo das formas, vai se repartindo em beleza, em verdade, em justiça. Então, quando você abarca a beleza, você necessariamente tem uma verdade aí. Então, a arte é só considerada arte de bom nível quando tem verdades, valores que o homem capta. Se não tem essas verdades, esses valores, não é considerada arte a maneira clássica para Platão. Não é? Tem essa concepção de valor, de acrescentar algo ao ser humano, dele ser melhor com aquilo. Quando você vê uma obra de arte de nível, um Michelangelo, né? Uma Pietà de Michelangelo, um Leonardo da Vinci, ou seja, uma obra que te impacta, aquilo traz algo dentro de você que te eleva. Você não é mais o mesmo quando você vê, Verdade. porque tem uma energia que o artista deixou impresso ali dentro, porque ele captou essa energia de um outro lado. E isso te contamina. Isso faz você virar outra pessoa, o seu nível de consciência eleva. Isso é a arte na concepção platônica do que é arte. Na dimensão mais elevada maior da arte. Do que a arte E seria uma trilha, né? Sim. Uma trilha. E por isso também que se diz que, às vezes, contemplar a beleza é uma forma de orar. Sim, com certeza, porque não tem como você separar, né? A beleza com o bem, com o belo, o justo, com a oração, com algo sublime, com algo de um nível de espiritualidade. Não tem como você separar, é tudo uma única coisa. É uma via, uma trilha, que tem beleza e harmonia, né? Que a harmonia é o justo meio. A proporção. A proporção, exatamente. Por isso que todos os grandes, Leonardo da Vinci, todos os grandes gênios da humanidade, músicos e arquitetos e pintores, conheciam as proporções áuricas, né? As medidas áuricas, porque ali tem as verdades, né? do que é bom, belo e justo. Está tudo numa única coisa. Muito grato, Cátia, pela sua disponibilidade de vir cá falar com nós e ensinar um pouco para nós. Obrigada, eu te agradeço e parabenizo pelo seu trabalho, que é muito importante que você faz aqui no Estado. Em 9 minutos a gente contou com a presença da professora, filósofa e musicista Cátia Sanabria, explicando porque quando você levar seu filho para aprender música, você está dando a ele muito mais do que um aprendizado de música. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender.